Olá, tudo bem? A psicologia analítica, fundada por Carl Gustav Jung, sempre tem como premissa básica propor ao ser humano que os seus movimentos de transformação estejam linkados a uma ideia do profundo, do mergulho. Nos dias atuais, curiosamente, nós enxergamos que a maioria dos indivíduos, quando sentem as primeiras dores ou sintomas de uma existência adoecida, procuram igualmente, e isto é até compreensível, fórmulas basicamente mágicas para resolver os seus problemas de forma rápida, apressada. Não se dando conta de que muitas vezes o padecimento, a dor, é fruto do próprio comportamento, do próprio modelo de vida, do próprio comportamento mental, dos valores em que se movimenta na vida, desse estatuto interno, de como acredita, de como se manifesta, de com quem se conecta e aonde está, ele muitas vezes pede fórmulas mágicas para que de certa forma possa continuar com o mesmo comportamento, com o mesmo modelo existencial, mas que seja capaz de parar de sofrer, que o sintoma desapareça. E nesse sentido, a psicologia junguiana não acaricia, não trabalha com promessas vãs. E há uma palavra muito comentada na obra junguiana e de pós-junguianos, que é o sacrifício. Não no sentido religioso, mas no sentido da origem da palavra, que é de origem latina e que basicamente significa sacro ofício. Traduzindo ainda melhor para o português, significa um fazer sagrado, ou tornar o nosso fazer sagrado. E isso faz toda a diferença, porque a partir disso o sacrifício ele não representa mais dor, não representa mais sangramento ou holocausto no sentido de uma dor acerba, exacerbado. O sacrifício, nesse sentido, representa muito mais a escolha por outros caminhos. Ou seja, quando detectamos que aquilo que estamos repetindo há muito tempo produz exatamente os mesmos resultados, já é hora de darmos um basta nesse comportamento e nesse modelo e empreender força para modificar, quebrar este ciclo. E curiosamente, quando entendemos que o nosso ego está atrelado, muitas vezes, aos modelos padrões, a uma certa zona de conforto, percebemos que a mudança é muito fácil de ser comentada, é muito fácil de ser debatida, mas quando nos propomos realmente ao movimento, fica muito difícil. Assusta. O ego assedia. O ego nos convida a ficarmos mais um pouco e iniciarmos a mudança amanhã, ou na outra semana, ou no outro ano. E quando analisamos a palavra sacrifício na sua profundidade, vamos percebendo que o portal mágico é justamente a subida dessa montanha do sacrifício, que pode também ser entendida como a descida ao Hades, ao inferno de si mesmo, ao entendimento da própria escuridão, à aceitação das mazelas, dos defeitos, da nossa parte sombria, realmente. Este é o movimento do sacrifício, do abrir mão daquilo que proporciona prazer imediato em detrimento de crescimentos transcendentes, que realmente estejam ouvindo os gritos da alma. Nesse sentido, há uma passagem no livro vermelho de Jung, que é onde ele vai escrever, relatar a sua experiência com a própria alma, que nos faz pensar muito sobre o sacrifício. É muito bonito. Eu vou ler esse trecho para ser bem fiel sobre o que Jung escreveu. Quando ele dizia o espírito da profundeza, muitas vezes ele se referia ao profundo da própria alma, ao cerne, às entranhas do si profundo. E ele indagava:
Nessa passagem ele diz: mas o espírito da profundeza disse: ninguém pode nem deve impedir o sacrifício. Sacrifício não é destruição. Sacrifício é pedra angular do que virá. Um trecho curto, mas muito significativo. Ou seja, o abrir mão, um novo comportamento, a renúncia daquilo que é tóxico, daquilo que não nos faz mais sentido, num primeiro momento, logicamente, nos trará impressões desagradáveis, ansiosas, angustiantes, porque o ego é nutrido desse modelo. Mas isso não representa destruição. Muito pelo contrário, como ele diz, é pedra angular, é base. É um contramestre que vai segurar em linha reta, alambrando para um futuro realmente consistente, aonde o encontro consigo mesmo será possível. Ou seja, o crescimento realmente ele está linkado com a proposta do transcendente, não do religioso institucional, mas daquilo que foge à matéria, ao corriqueiro, ao cotidiano. Ou seja, sem adentrarmos um pouco no deserto de si mesmos, na escuridão, naquilo que apavora e na angústia, é muito possível que nós continuaremos estagnados nas experiências fugidias, nas corriqueiras, nos prazeres imediatos, e os sintomas cada vez mais irão se estruturando de tal forma que somente quando a dor de não estar vivendo uma vida autêntica for maior do que este prazer enganoso de estarmos num conforto, nos possa levar para uma atitude renovada. O sacrifício só será possível quando estivermos conscientes da necessidade de atitudes renovadas. Vamos nos perguntar: o quanto estamos sacrificando, ou seja, benfazendo aquilo que não é agradável num primeiro momento? O quanto estamos renunciando à cama quentinha por alguns minutos de um despertar mais cedo, para fazermos um jejum mais adequado? O quanto estamos optando por uma alimentação realmente mais saudável, em detrimento daquele lanche rápido e aparentemente prazeroso em prol da saúde? Tudo isso é um fazer sagrado, que não nos deveria remeter à tristeza, mas a um despertar de consciência que estaremos, por exemplo, a partir destes momentos, iniciando a nossa automaternagem, o nosso verdadeiro autocuidado, e não mais se sabotando. Pensa no sacrifício, mas no bom sentido, no fazer sagrado, e de repente perceberá que já é hora de empreender realmente a jornada da alma, dando menos ouvido aos assédios mundanos e escutando com mais amorosidade aquilo que a alma quer conversar, quer dizer. Até o nosso próximo vídeo.